Olá, eu sou Sarita e seja muito bem-vinda a esse workshop, onde eu vou te ensinar os primeiros passos para você fazer mais de 3 mil por mês com a pintura decorativa em madeira. Esse workshop é dividido em 3 partes. Nessa primeira aula, você vai dar o primeiro passo dos 4 passos que você precisa dar para aprender a fazer mais de 3 mil por mês com a pintura decorativa em madeira. Nessa aula, eu vou então te ensinar os segredos para fazer mais de 3 mil com a pintura decorativa em madeira e também vou te dar as instruções para você começar a fazer essa peça aqui. Na segunda aula, vou te mostrar como fazer 3 mil reais com a pintura decorativa em madeira, mesmo sem tempo, sem criatividade e sem espaço. Vamos juntas, na prática, nos aprofundar nas técnicas de pintura para continuar a criação da peça. E na terceira aula, vamos finalizar juntas essa peça, que eu vou mostrar de forma detalhada como você vai conseguir criar outras inúmeras peças para fazer mais de 3 mil com a pintura decorativa em madeira. Então não perca nenhuma dessas aulas. Cada aula é uma peça do quebra-cabeça. Não existe a peça mais importante. Se a única peça faltar, o quebra-cabeça fica incompleto. E como te falei, o objetivo principal desse workshop é te mostrar o caminho para fazer mais de 3 mil com a pintura decorativa em madeira. E talvez você pode estar pensando que fazer 3 mil com a pintura não é fácil, que não é para você e que é bom demais para ser verdade. E eu te entendo, até porque se eu não tivesse visto algumas pessoas conquistarem esse resultado, eu também duvidaria. Por isso eu trouxe aqui um caso para você ver com seus próprios olhos. Se imagine daqui a 3 meses você escolhendo uma peça de madeira. Você segura a peça sentindo o potencial que ela tem para se tornar uma peça linda. Com confiança, você começa a pintar, usando técnicas que você aprendeu e aperfeiçoou ao longo dos últimos meses. Veja as cores se misturando, o pincel deslizando suavemente e a peça ganhando vida diante dos seus olhos. Cada pincelada é um reflexo da sua paixão e do seu talento. Sinta o orgulho e a satisfação de criar uma peça única, incrível e linda. Agora imagina que essa peça tão especial para você foi concluída. Imagina a satisfação de ver essa peça pronta e o sorriso de alguém que se apaixonou pelo seu trabalho e decidiu comprar. Você sente alegria em ver as suas criações encontrando um novo lar e o reconhecimento pelo seu talento. Se imagine aprendendo novas técnicas, se sentindo confiante e segura em cada passo do processo. Outras pessoas agora procuram por você para comprar suas peças. Você se sente realizada porque agora você consegue fazer uma renda de mais de 3 mil com a pintura. Agora, lentamente, traz essa visão para o presente. Saiba que cada passo que você dá hoje é um passo em direção a esse futuro próximo maravilhoso que você visualizou. Você tem a capacidade de criar essa realidade, começando por acreditar em si mesma, no seu talento. Eu te convido a escrever em um papel isso que você acabou de imaginar. Escreve nesse papel o que significa para você fazer mais de 3 mil com a pintura decorativa em madeira. E saiba que eu tô comprometida em te ajudar a realizar esse desejo. Você só precisa se comprometer em participar desse workshop até o final. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E agora, antes de entrarmos no conteúdo, tem algo muito importante que você precisa entender para conseguir fazer mais de 3 mil com a pintura decorativa em madeira. Desde pequena, a madeira e a arte sempre fizeram parte da minha vida. Venho de uma família de marceneiros e a paixão pela criação sempre esteve presente. Minha mãe, professora, dividia seu tempo entre trabalho e criação de peças decorativas para complementar a renda. E aos 12 anos eu comecei a fazer pequenos acessórios de madeira e vendê-los na escola. Com o tempo, minha irmã e eu começamos a pintar peças em madeira na garagem de casa, mas não era fácil. Nós tínhamos poucos pincéis, as tintas eram limitadas, encontrar boas referências de pintura era um desafio. As vendas eram fracas, isso me fez questionar se realmente tinha talento. Muitas vezes pensei em desistir. Depois de uma tentativa fracassada de trabalhar com chocolates na Páscoa, eu me vi em um momento muito difícil, sem dinheiro e sem direção. Foi então que voltei para a pintura, quase como uma última esperança. E foi nessa fase que comecei a criar minhas próprias técnicas. Já que os recursos eram escassos, desenvolvi uma forma de usar stencil com massa F12 que deu um novo destaque às minhas peças. Aos poucos as encomendas começaram a chegar
e as clientes se encantavam com o resultado. Pediam que eu ensinasse o que eu fazia. Foi aí que eu percebi que não era só eu que enfrentava desafios. Muitas das minhas alunas tinham os mesmos desejos e dificuldades que eu tive. Queriam vender suas peças, aprender novas técnicas e se aperfeiçoar, mas não sabiam nem por onde começar. Algumas se sentiam frustradas, tristes e até mesmo inseguras sobre as suas capacidades. Elas não tinham as ferramentas necessárias, enfrentavam dificuldades com o acabamento e muitas vezes se sentiam bloqueadas antes mesmo de começar. Isso me tocou profundamente porque eu já tinha passado por tudo isso. Comecei a dar aula em pequenos grupos e logo mulheres de várias cidades começaram a vir para aprender comigo. A cada nova aluna, eu via como a arte estava transformando a vida delas. Elas chegavam se sentindo inseguras, frustradas, mas com o tempo descobriam que, com as técnicas certas, podiam criar peças incríveis e ganhar confiança. Ver essas mulheres superarem seus desafios e se realizarem e realizar seus desejos de criar e vender suas peças foi algo que me trouxe uma satisfação enorme. Hoje já ensinei mais de 6.000 alunas e muitas delas conseguiram seus objetivos, seja vendendo, aprendendo novas técnicas ou simplesmente melhorando suas habilidades. O meu método surgiu justamente para atender essas necessidades. Eu desenvolvi técnicas que facilitam o processo desde a preparação da madeira até o acabamento, simplificando e barateando o uso de materiais. Cada técnica foi criada pensando como superar aqueles obstáculos que minhas alunas enfrentavam, como ajudar quem não tem ferramentas necessárias, como tornar o processo mais acessível, como ajudar alguém a acreditar mais em si mesmo. Minha resposta para tudo isso foi criar um método que descomplicasse a pintura decorativa em madeira, permitindo que cada aluna avance o seu próprio ritmo e descubra seu próprio estilo. Hoje eu compartilho esse método por esse motivo. Eu sempre tive um trabalho muito intenso, casa, filhos, nunca tive esse espaço. E eu vi algumas peças e eu fiquei encantada com a possibilidade de que eu também poderia, tá pintando, criando alguma coisa, alguma arte. E aí eu adquiri algumas peças, eu comprei todos os materiais e comecei a pintar, mas de uma forma assim bem leiga, bem aleatória, sem nenhuma técnica, sem nenhuma orientação específica. E eu vi que não era aquilo ainda, que não estava correto. Aí, ano passado, surgiu a oportunidade de aulas online. Então, o Armazém da Madeira estava oferecendo aulas de pintura no formato online. Então, aí eu vi uma possibilidade de que eu poderia estar participando. Eu não tinha noção, não tinha nenhum conhecimento de que eu era capaz de pintar. Eu não tinha nenhuma noção em relação a isso. Mas sempre teve aquele desejo lá no fundo, lá da aula que a gente tinha no colégio de educação artística, que a gente tinha que pintar, fazer desenhos, trabalhos, mas você era obrigado a fazer aquilo. Então, você tinha que desempenhar dentro dos padrões que eram estabelecidos pelos professores. Mas só que é um mundo, é um universo muito grande a arte. E a pintura, se encaixa justamente na habilidade que eu gostaria de desenvolver. As minhas maiores dificuldades, inicialmente, que eu tinha, era justamente porque eu nunca pintei. Então, eu nunca desenvolvi, nunca aprendi nenhuma técnica de pintura. Eu mal e mal conhecia os materiais, os tipos de pincel, os tipos de tintas, o material necessário, o que eu poderia usar determinado pincel para qual técnica, determinada tinta, os acabamentos. Eu não tinha nenhum conhecimento em relação à pintura. Nada, era zerada. Para mim foi muito terapêutico, estou sendo bem sincera. Foi muito terapêutico para mim, porque eu tinha uma vida muito estressada, muito corrida, muitos compromissos, e eu não tinha acesso, nada do meu lado criativo. Mal e mal ler um livro, mas às vezes correndo, cansadinha de noite. Escrever um pouquinho, eu amo escrever também. Então, a pintura para mim trouxe todo esse lado para eu conseguir desestressar, para eu conseguir relaxar, para eu ter contato com mim mesma, com a minha criatividade, com o meu interior, que eu acho que é o melhor de tudo da pintura criativa. Foi que eu consegui me encontrar comigo mesma, com esse meu lado interior, para eu poder aquietar um pouquinho os meus pensamentos e focar na criação.
que eu acho que é o mais importante, a lição mais importante do Armazém da Madeira. Inicialmente, eu achava que eu jamais seria capaz de pintar uma peça tão elaborada quanto as que são ensinadas no nosso curso online do Armazém da Madeira. Eu achei que eu nunca conseguiria fazer, eu achei que eu nunca conseguiria pintar nenhuma peça ou pintar precariamente, né, ficasse feio, mal feito. E eu me surpreendi que eu consegui pintar, eu não tinha nenhuma experiência anterior, eu consegui finalizar todas as peças, a maior parte das peças, e me surpreendeu muito. E para mim isso é muito assim, eu me sinto muito satisfeita, eu me sinto muito orgulhosa, porque além de eu ter conseguido pintar, executar todas essas peças, eu me sinto apta a continuar pintando, desenvolvendo outras peças, outras pinturas, outros projetos. Porque acreditamos que a arte é uma poderosa ferramenta de transformação. Eu sei quanto é importante se sentir realizada, capaz e criativa, especialmente quando enfrentamos desafios. Para muitas de nós, a arte não é só um hobby, é uma maneira de expressar quem somos, de alcançar algo que talvez nunca pensamos em ser possível. Quero que outras mulheres, assim como você, tenham a chance de descobrir o prazer de criar com suas próprias mãos, superar suas dificuldades e transformar seus sonhos em realidade. Porque no fundo, todas nós merecemos sentir essa alegria e essa satisfação, não é mesmo? De criar, ajudar, se sentir bem e ganhar dinheiro também. Agora vamos lá, papel e caneta na mão e vamos começar o conteúdo. Quero começar te mostrando a oportunidade incrível que existe nesse mundo da pintura decorativa em madeira. As pessoas estão valorizando cada vez mais as coisas feitas à mão, com aquele carinho especial. E não é pouca coisa não. Dá uma olhada nessa reportagem. O artesanato é um mercado que movimenta em torno de 100 bilhões por ano no Brasil, o equivalente a 3% do PIB. A atividade gera emprego e renda para cerca de 8,5 milhões de pessoas, sendo a maioria expressiva mulheres. Nos últimos anos, a procura pela pintura decorativa em madeira aumentou mais de 30%, ou seja, tem muita gente por aí querendo uma peça sua, peça única, feita por você para colocar na casa delas. Podemos ver isso mais aqui de perto pelos pedidos da minha loja. Olha só quantos pedidos tivemos recentemente. O mercado está em alta, está bombando e quem aproveitar essa oportunidade para vender as peças vai ganhar dinheiro. Agora eu sei que você deve estar pensando, mas aonde é que eu vou vender essas peças? Fica tranquila, porque hoje em dia é muito mais fácil do que nunca. Eu vou entrar mais a fundo sobre esse assunto na segunda aula do workshop, mas você pode começar mostrando para suas amigas, colegas, vizinhas, que com certeza elas vão querer. E você vai fazer umas vendas por aí. Ou até mesmo participar de feiras, como aconteceu com a minha aluna Rosa. Dá uma olhada. Eu não tive receio de pegar e falar, eu vou fazer o bazar. Falar assim, vou fazer o bazar. E você vai expor as peças que pessoas veem através do seu convite e sair da mesma maneira que entrou. Eu vendi todas as minhas peças de Natal. Sempre eu trabalhei com peças utilitárias. Aquela caixa porta-joia vendia 250, entendeu? 250. Tu viu que valorizou, né? Que as pessoas valorizaram o teu trabalho, não ficou... Quando a pessoa viu, não pensou duas vezes, vou levar. Tem um método aí onde você vai aplicar outras coisas. Né? Fiz as bandejas. Minhas bandejas foram todas, 7 de dezembro. Sendo que aqui em Campinas, nessa data, tinha vários lugares de bazar. Falei assim, não, nós vamos fazer. E decidimos a data. E fizemos em residência. Começamos às 10 horas, terminamos, era às 5h30 da tarde, que estava saindo a última pessoa. Se eu tivesse feito 2 dias, teria vendido praticamente tanto quanto. Eu coloquei 68 peças, 50%. Se tivesse 3 dias, você teria vendido 50% das peças que eu coloquei. Então, com isso, tu conseguiu faturar mais de 3 mil reais. Exatamente. Graças a Deus, como que eu falo, a apresentação é tudo, porque você tem um trabalho que você
acreditou para expor. Então eu tinha mais do que certeza que as pessoas iam gostar. E agora deixa eu te explicar por que esse método que eu criei é a melhor opção para você fazer mais de R$3.000 com a pintura decorativa em madeira. O motivo é porque esse método é dividido em 3 pilares. Pilar técnica, onde você vai dominar com segurança a arte da pintura decorativa em madeira de ponta a ponta. Pilar venda, onde você vai aprender desde a precificação até conseguir uma renda superior a R$3.000 com as suas peças. E pilar criatividade, onde você desbloqueia sua criatividade e se torna independente. É aqui onde você irá aprender a criar suas próprias peças. E ao longo do workshop eu vou falar sobre cada um dos 3 pilares. E na aula de hoje vamos falar sobre o pilar técnica. Bom, temos aqui uma peça que foram feitas várias técnicas e foram usados vários tons de tinta. No caso, a gente pode observar aqui que no fundo tem a técnica do nó de madeira, depois foi feito um stencil e foi colorido as casinhas. Na sequência temos essa foto aqui, que foi a mesma peça, tá? Foi usado as mesmas técnicas de fundo, foram usadas as mesmas cores. Porém, você pode observar a diferença aqui. Aqui temos as técnicas de sombreamento, de luz e sombra, e outras técnicas que enriquecem mais essa peça. Veja bem a diferença. Dito tudo isso, está na hora de começarmos a construir essa peça. E aí está a lista de materiais que precisamos. Bom, aqui temos a nossa peça crua e a nossa peça finalizada. Temos aqui um pedaço de madeira, um tamanho de 18 por 30. Temos uma conchinha de MDF, uma outra conchinha também de MDF, simples, um recorte simples. Temos a cor nude, tinta PVA nude, tinta PVA off-white, caramelo, gel envelhecedor marrom café e massa F12. Vamos precisar de um pincel de pintura artística, um pincelzinho chanfrado angular, uma régua, lixa fina, pode ser essa esponja, um saquinho de confeiteiro, pode ser um saco simples também, pode ser uma lixa grão 150, tá? E um rolinho de pintura. Nessa placa aqui, eu utilizei a cor preto intenso, que é essa cor aqui, tinta PVA preto intenso, e azul cottage, foram as cores utilizadas na placa. Ok? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que com um pedaço simples de madeira, né, e alguns materiais, podem ser transformados numa linda peça decorativa que pode ser vendida em média R$200, R$250. Por se tratar de uma peça exclusiva, né, feita à mão, ela tem o seu valor agregado. Agora a gente vai fazer a alga com a massa F12, toda aqui. Fazer a pó e tinta off-white. Tá? A gente vai misturar. Fique bem molinha assim. A gente vai usar esse saco de confeitar. Mais um pouquinho. Bem misturadinha. Um copinho aqui.
fazer esse nozinho aqui pra ficar bem firme. A pontinha aqui corta bem pouquinho mesmo. Só um pedacinho. Faz um teste. Tá muito fina. Devo cortar mais um pedacinho. Aqui. Vamos lá. A alga ela vai começar daqui pra cá, tá? Então, vou começar ela de baixo pra cima. Vou fazer essa pontinha aqui, que vai ser certo. Aqui vamos pode fazer bem tremidinha assim mesmo, tá? Vai girando para facilitar. Algumas ficarem finas, dá uma engrossadinha. Não tem segredo. E vai continuando. Se o pouquinho secar, dá uma limpadinha e vai fazendo. Feito isso, eu vou deixar de secar pelo menos aqui umas 24 horas, tá? Eu posso agilizar um pouquinho o secador também, tá? Eu prefiro, nesse caso aqui, eu vou deixar secar umas 24 horas com secador. Desculpa, umas 24 horas, né? No natural. Pra gente poder depois finalizar essa parte aqui, que é bem importante. Essa parte da finalização, que vai ser... A gente vai fazer o sombreamento dessa alga. Até aqui eu te mostrei como surgiu esse método que ajudou centenas de mulheres a fazer mais de 3.000 com a pintura decorativa em madeira. E te mostrei também porque esse método é o melhor caminho para você ter esse resultado. Você viu o tamanho do mercado da pintura decorativa em madeira, que existe uma grande oportunidade para fazer a renda com isso. Você aprendeu a diferença no resultado entre fazer a arte com o método e fazer a arte sem o método. E também os materiais que você precisa para iniciar a sua primeira peça. Na segunda aula nós vamos juntas continuar a nossa peça. Você vai aprender a fazer mais de 3.000 com a pintura decorativa em madeira, mesmo sem tempo, sem espaço e sem criatividade. É uma aula essencial desse workshop. Nessa aula vamos juntas dar o segundo passo dos 4 passos que você precisa dar para dominar a arte da pintura decorativa em madeira para faturar mais de 3.000 por mês. E essa é a próxima peça do quebra-cabeça. Um beijo e até a próxima aula!